Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui para mais um momento de glória. Vocês aí já peguem as suas Bíblias para que vocês possam me acompanhar e aí juntos aprendermos e meditarmos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler o versículo 1 e depois nós iremos para o versículo 12 ao 16. Começamos assim. Sobrevindo fome a terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão havia cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os a terra. É uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo e eu espero que fale com você também. O tema de hoje é: o poço é seu. Aqui Isaque está na terra dos filisteus. E havia fome sobre a terra, como está dito aqui na palavra do Senhor. Já tinha passado uma fome no tempo de Abraão. Abraão já não estava mais aqui. E agora Isaque passa pela mesma situação. E aí o Senhor chama Isaque e reafirma toda a promessa que ele tinha feito ao seu pai Abraão. Aqui está escrito no versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras da tua descendência serão benditas, abençoadas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A promessa que o Senhor tinha feito a Abraão estendia-se a Isaque também. Isaque está na terra dos filisteus, como eu disse, uma terra que estava naquele momento passando por fome. E aí o que acontece? A palavra do Senhor nos fala que, ainda com todo o problema que tinha na terra, Isaque estava sendo abençoado. Isaque estava ficando ainda mais rico. E os filisteus tinham inveja dele. Isaque foi cavar os poços entulhados que outrora tinham sido cavados por seu pai. E a palavra do Senhor nos revela que toda vez que Isaque cavava um poço, os filisteus iam e jogavam terra, entulhavam os seus poços. Só que Isaque não desistia. Ele sempre ia à procura de um outro poço. No fundo desses poços tinha água. E aí eu quero que você, assim como eu, reflita sobre isso. Primeiro, Isaque não desistiu. Ainda que as pessoas estavam entulhando seus poços. E aí você me pergunta, Vanessa, o que é entulhar os poços? É quando, sabe, já ouviu falar da expressão que jogou um balde de água fria em você, nos teus sonhos? E é interessante que a palavra do Senhor aqui nos revela um pouquinho mais à frente, que toda vez que Isaque entulhava, achava um poço, começava a cavar o poço, alguém reivindicava isso. Até que um poço que ele cava, ninguém consegue reivindicar. E ele dá o nome desse poço de Reobote, que significa: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Quando a gente fala assim, olha essa expressão, você está no fundo do poço. Não fique triste por isso, sabe por quê? Porque o fundo do poço tem água e principalmente o poço é seu. O tema de hoje é justamente sobre isso. Eu sou dona do poço. Você é o dono do poço. Se eu estou no começo, no meio ou no fim do poço, isso não significa nada, porque ainda que eu esteja no fundo do poço, o poço é meu.
E aí, meus irmãos, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, a como lidar com toda essa situação. E eu quero trazer para vocês aqui, baseado nesta palavra, 2 temas muito importantes. Quando nós temos os nossos poços entulhados, quando nós temos pessoas que estão aí tentando nos desmotivar, nós podemos aí ter 2 características. A primeira delas, eu deixei aqui até anotado, que é a procrastinação. Isto é, não fazer o que é necessário, deixar para depois. E aí você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem uma promessa. E aí, porque outras pessoas estão entulhando os teus poços, e muito provavelmente por inveja. Porque às vezes, meu irmão, a pessoa não quer fazer, mas se eu faço, vai ter algum problema. E aí nós procrastinamos. Depois eu faço. Depois eu faço. Meu irmão, minha irmã, não tenha essa atitude. Faça hoje aquilo que o Senhor tem dado a direção para você. Faça hoje. E isso eu trago tanto para a nossa vida secular quanto para a nossa vida espiritual. Amanhã eu oro, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu faço isso. Não, meu irmão, faça hoje. Eu não sei o dia que o Senhor vai me chamar. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Outro problema que nós podemos ter por conta de poços entulhados é a autocomiseração. Isto é, ter dó de mim. Tadinha de mim. Eu não consigo porque eu não tenho oportunidade. Eu não consigo porque o pastor não me dá oportunidade. Eu não consigo porque ninguém gosta de mim. Eu não consigo porque eu tenho uma condição social diferente. Eu não consigo porque eu não fiz faculdade. Eu não consigo porque eu não tive isso. Para de ter dó de você mesma. Eu fui demitida, meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, meu filho. Meus irmãos, nós podemos ter tantos motivos para termos dó de nós mesmos, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O Senhor não falou, olha, fica aí com dó de você mesma, fica aí postergando, deixando para depois. Não foi isso que o Senhor falou para nós. Você sabe, meus irmãos, que na minha vida, por conta da minha personalidade. Eu sou uma mulher de personalidade muito forte. Se você só me conhece pela internet, que tem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, eu sou uma mulher de personalidade muito forte. E as pessoas muitas vezes confundem isso com arrogância. E eu já ouvi tantas coisas que era como se o inimigo quisesse me matar. E todos os dias eu faço uma escolha. O que eu vou fazer com o que as pessoas dizem ao meu respeito? O que eu vou fazer com que as pessoas acham que sabem sobre a minha vida? Eu posso acreditar numa mentira que elas estão dizendo sobre mim, ou simplesmente saber quem eu sou em Cristo e não deixar que nada disso venha me abalar. É claro que não é fácil. Nós temos sentimentos, mas quando a gente fala de fruto do Espírito, eu sempre vou trazer fruto do Espírito nas minhas ministrações, porque é a base do cristão, é o fruto do Espírito. Nós temos que ter o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. E nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Qual a nossa identidade. Isaac, ele tinha convicção da sua identidade e ele não parou de cavar até que ele chegou em Reobote, até que ele tinha um poço que era dele. Ele não desistiu. Tem uma expressão que o Senhor, há muito tempo, o Senhor me permitiu essa expressão e já ouvi até outras pessoas pregando sobre isso, que é o parteiro e o coveiro. Tem pessoas que têm características de coveiro, e quando eu digo coveiro, de maneira alguma a quem tem essa profissão, mas quando eu digo coveiro, o coveiro ele tá sempre no cemitério, o coveiro ele tá sempre no velório, ele joga terra, ele está ali sempre cercado de morte. E o parteiro não. O parteiro, ele está trazendo alguém à vida. E nós temos esse tipo de características de pessoas que estão assim ao nosso redor muitas vezes. Às vezes eu ouço coisas que eu falo, Senhor, quantos coveiros tem próximo de mim? Que são palavras
que machucam, são palavras que querem destruir os meus sonhos, que querem entulhar os meus poços, o meu ministério, tudo aquilo que Deus tem na minha vida. E eu tenho pessoas que são parteiros, que ainda que às vezes parece que eu tô dentro de um ventre, fala, Vanessa, vem. Sabe assim, Lázaro, vem para fora, tira a pedra, porque eu tenho promessa, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Meu irmão, nós sempre vamos ter próximos de nós coveiros e parteiros. E aí, quando eu vejo coveiros próximos de mim, que podem ser pessoas que estejam hierarquicamente acima de mim, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família, eu falo, Senhor, que os meus ouvidos, o meu coração e a minha alma não venham se contaminar com essa terra. Mas, quando eu vejo parteiros próximos a mim, eu falo, Senhor, que venha ser tirado, que venha trazer para fora tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida, que venha trazer à luz, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem. E aí, meus irmãos, eu penso que tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida tem um propósito. E nós podemos viver 2 propósitos. O propósito de Deus fazendo em mim e o propósito de Deus fazendo através de mim. Quando a gente está falando da palavra de Deus, quando a gente está no culto, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, nós podemos ser instrumentos do Senhor para ministrar sobre a vida de alguém. E nós podemos também estar atentos à voz do Senhor e sermos ministrados pelo Espírito Santo. Em tudo Deus tem um propósito, e tem um propósito em tudo, meus irmãos. Mas tome a lição desse momento de Isaac. Ele estava numa terra que não era dele. Mas ainda assim, ainda que tinham inveja dele, ainda que queriam entulhar e estavam entulhando seus poços, ele não desistiu. Ele continuou cavando. Não tenha dó de você mesma. Não deixe para depois aquilo que Deus tem para a tua vida. Irmãos, minhas irmãs, o Senhor ele vai agir, trabalhar, baseado naquilo que eu já sou. Outro dia eu estava num culto e foi ministrado algo que, em relação às nossas limitações. Eu tenho tantas limitações, mas o meu Deus não. Você tem tantas limitações, mas o teu Deus não. E o Senhor ele está trabalhando, ainda que eu tenha limitações, ainda que eu não consiga. Eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que tudo faz. Eu sou dona do poço. Ainda que eu esteja no fundo do poço, eu sou dona do poço. O poço é meu e no fundo do poço tem água. Então, meus irmãos, todo coveiro que estiver próximo de você, todo aquele que tem colocado terra sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida, toda vez que quiserem entulhar os teus poços, não permita. Não permita. Que você não deixe de acreditar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem reservado para você. Meus irmãos, todos os dias nós fazemos escolhas. Eu faço escolhas todos os dias. Eu ouço tantas coisas que muitas vezes machucam. Vou ser sincera. Mas eu falo, Senhor, eles não sabem o que eles falam. Pai, que eu possa vê-los como o Senhor vê. E eu sempre falo de perdão, né? A gente tem que aprender isso. E a Bíblia é tão clara quando fala que eles tinham inveja, irmãos, dentro da igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Pode acontecer isso, porque as pessoas muitas vezes se sentem amedrontados com a nossa presença, com a nossa fala, com a nossa alegria. Por que você tá sorrindo? Para de sorrir, menina. Eu sou muito palhaça. Para, não sei qual é a graça. Eu tenho a alegria de Cristo na minha vida. E você? O poço é meu. O poço é teu. Acredite que o poço é teu. Jesus vai fazer coisas incríveis na minha vida ainda. E na tua também. Amém? Medite nessa palavra. Compartilhe essa palavra com alguém que está no fundo do poço. Para ele saber, para ela saber que o poço é dele. E no fundo do poço tem água. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal, não esquece. Eu tenho muitas visualizações, mas poucos inscritos. Se inscreva no canal, deixa o like para esse vídeo aí subir, essa palavra chegar e alcançar aí muitas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém.